Jó 33 é o capítulo 26, é o versículo: deveras orará a Deus, que se agradará dele, e verá a sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Nós devemos nos aproximar de Deus, acreditando na sua misericórdia, acreditando no seu amor, e às vezes nós não nos aproximamos de Deus com a sinceridade, talvez não queremos aquela mudança. Temos que querer, desejar a mudança realmente, principalmente quando há algum erro da nossa parte, algum erro na nossa vida. Ao nós conhecer temos que nos aproximar de Deus com sinceridade de coração, com toda a transparência. Ele está dizendo aqui: você orará a Deus, que se agradará, e verá a sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Nós vamos sair daqui, vamos para Romanos, capítulo 1. Romanos é o 6º livro da Bíblia do Novo Testamento. Você tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí vem Atos, Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o quê? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Aí não entramos no mérito hoje, que era povo conhecido da época, porque nele, o evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. A fé vem por ouvir pela palavra. Então você vai descobrindo os seus direitos ou a sua posição em Cristo à medida que vai ouvindo a palavra. Hoje eu quero falar da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, quando Deus age com o seu perdão, quando Deus age com a sua misericórdia, como o livro de Jó fala, o brilho de Deus aparece em nós novamente. Por maior que tenha sido a sua transgressão, por maior que tenha sido o seu erro, você tem que confiar nessa misericórdia de Deus, porque é o evangelho. Evangelho quer dizer boas notícias, boas novas, né? Ao doente, imagine, lembra do caso da moça que você já ouviu bastante, tuberculosa, esperando a morte. Quando ela lê 1 de Pedro 2,24, ela descobre ali o quê? Que mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarados. Ela acreditou naquela palavra e se levantou. 3 dias depois, 4 dias depois, não tinha mais nenhum sintomas, nenhuma evidência da tuberculose. Ela que estava em estágio terminal, porque era uma tuberculose já avançada, para aquela época do século XIX, do século XX, início do século XX, quer dizer que não havia nenhum tratamento como o de hoje, né? Não tinha os antibióticos de hoje, o tratamento de hoje, e ela se levantou e foi cuidada. Ela acreditou, de fé em fé, ela ouviu. A mesma coisa é para o perdão, a mesma coisa é para a misericórdia de Deus. Agora, uma coisa importante: não entre na presença de Deus sem a verdade. Provérbios capítulo 12, vamos lá? Provérbios 12, versículo 17. Salmos, depois vem Provérbios. Capítulo 12, versículo 17. O que diz a verdade, diga, manifesta a justiça. Não importa o que foi, você fala a verdade com Deus. Quer dizer, o arrependimento, a confissão verdadeira, né, traz a justiça de Deus. A justiça de Deus é a misericórdia, a justiça de Deus é o amor de Deus, que excede todo o nosso entendimento. Então, a pessoa vai. Agora, veja uma coisa importante, aqui do lado, um pouquinho atrás, Salmo de número 71. Diz, versículos 15 e 16, né? O 15 diz: a minha boca relatará as bênçãos da tua justiça e da tua salvação todo dia, posto que não conheça o seu número. Sairei na força do Senhor Deus, farei menção da justiça e só dela. Isso é importante. Você vai diante de Deus, fala a verdade, Ele manifesta a justiça. Aí você fará menção: não foi Deus que me levantou, foi a misericórdia de Deus, foi a graça de Deus. Você entende isso, ainda que as pessoas não entendam, mas você entende. Você não se sente de maneira alguma, vamos dizer, sem condição de fazer algo, de se levantar. Não, você entende que foi a justiça de Deus, que isso inclui a misericórdia, não a do homem. A do homem tem, por exemplo, no Brasil, nós temos o indulto natalino, né? Que tem no final do ano, que o presidente pode dar,
Mas esse é muito mais para alguns tipos de crimes. O Senhor Deus não, a Bíblia diz que é Ele quem perdoa o quê? Todas as nossas iniquidades, desde que a pessoa fale a verdade para Ele com arrependimento, quer dizer, com a mudança. Arrependimento, se você pudesse voltar no tempo, você não faria aquilo que você fez. Então você fala a verdade e você faz menção da justiça de Deus. Isso é a justiça, é o amor de Deus que excede todo o nosso entendimento. Nós vamos ver um caso bem conhecido lá no Novo Testamento, em Mateus capítulo 9. Esse é mais conhecido, eu vou ler rápido. Mateus capítulo 9. E entrando no barco, passou para a outra margem, e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, a fé pode ser vista quando ela é colocada em ação. A fé sem obras, ela é morta, mas a fé com obras não, quer dizer, com ação. Disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoado-te são os teus pecados. O homem não questionou, o homem poderia ter questionado, mas o Senhor me conhece de onde? Por que o Senhor diz que eu tenho pecado? Não esqueça que ali estava o homem Jesus, né? Um homem que comia comida como a nossa, gostava de comer, pelo menos se mostra na Bíblia, o peixe, né? E só para você, ele comia pão, só para mostrar que era um homem. Claro que ali estava o próprio Deus, mas estava como homem. Então ele não questionou o homem Jesus. Mas por que o Senhor falou isso? Perdoados são os teus pecados. Ele sabia que precisava do perdão. Ele sabia que precisava da misericórdia. Aí diz: e eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, misericórdia, hein? Eu falo sempre, tem pessoas que jamais serão apedrejadas, jamais serão ofendidas pelos seus pecados, porque ninguém vê pecado naquela pessoa, mas Deus conhece os pensamentos. Aí ele diz: por que pensais mal no vosso coração? Existe uma diferença entre pensamento e o coração. É o que não sai daqui não, que eu vou ler mais aqui, em Hebreus 4:12, que diz, lá no finalzinho do versículo, diz assim: é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quer dizer, Deus sabe quando é pensamento, que é tentação, quando é intenção do coração, e você pecou. A tentação vem, fecha a porta. Como é que você fecha a porta? A boca fala do que o coração está cheio, você fecha com a palavra. Para Deus é a nossa chave. Eis que vos dei a chave do reino dos céus. Não, você fecha a porta. Aqui não, eu sou morto para o pecado. Se for tentação pecaminosa, se for tentação de perturbação, não, eu tenho a mente de Cristo, sempre citando a palavra de Deus. Aí o diabo não aguenta um confronto com a palavra, não aguenta. Eu tive um tropeço na minha vida, ou não fui eu, ou você, alguém que tropeçou, que pecou contra você, você até perdoou, mas não consegue esquecer o que a pessoa fez. Você tem que tomar uma posição. Quem foi perdoado, se levanta e volta para a vida, porque você recebeu um dom de Deus. Você não está aceitando o dom, você não está aceitando o presente de Deus. Fiz uma explicação uma vez na primeira carta que tem de João, capítulo 3. 1 de João, capítulo 3, versículo 20. Quem é obreiro aqui que é especialista em abaixar celular? Se você quiser, levante a mão, que ele fez faculdade para isso, como o missionário brinca aqui dizendo. 1 de João 3, 20. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Você está desprezando o dom de Deus, que você pecou, errou, tropeçou, mas você pediu perdão, se arrependeu. Agora você tem que se levantar e andar. Se levantar e voltar para a vida. Se você não está crendo no Evangelho, ou o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para perdoar você, restaurar a sua vida, restaurar a sua posição, entenda? Até fazer mais. Veja Abrão e Abraão. Abrão errou quando ouviu a voz de Sara, mas quando ele ouviu a voz de Deus, que ele voltou para a comunhão, Deus multiplicou as bênçãos. Seu nome não será Abrão, mas Abraão, porque por pai de muitas nações te constituí. A glória da última casa é melhor, maior. Até falei uma vez que um homem falou a respeito do outro: não, ele está perdoado, mas nunca mais vai ser o mesmo. E aí eu vou, um caso no Evangelho de muitos anos, foi conhecido na época, né? E tudo, e um pregador falou do outro, falou assim: não, mas ele nunca mais vai ser o mesmo. Eu disse: realmente, está certo, nunca mais vai ser o mesmo. Se ele acreditar, ele vai ser melhor, porque a glória da última casa é maior. Entende? É o amor de Deus, é a misericórdia, é o dom de Deus. Deus faz isso. Mas pastor Jaime, eu não consigo me perdoar, eu não consigo, sou eu que não consigo crer em mim mesmo. É que você não crê nessa palavra.
ainda que teu coração te condene, maior é Deus. Vocês já ouviram um testemunho que eu dei lá de uma senhora, muitos anos, tem mais de 30 anos, né? E essa senhora, quando ela estava jovem ainda, noiva do seu noivo, e a futura sogra não gostava dela, aquelas coisinhas do cotidiano, do rotineiras por aí. E ela sabia que a futura sogra era da feitiçaria, negócio de macumba, né? E ela então, sabendo que a sogra estava indo para desfazer o noivado, ela foi no outro terreiro. Ela falou: pastor, eu procurei uma macumba mais forte, né? E eu fiquei tão feliz que nós marcamos o casamento, que eu falei com o meu noivo que nós fomos casar dentro do terreiro com a bênção da entidade lá. E nós casamos dentro do terreiro, com o que se viu, aí levou a certidão lá para receber a bênção. Anos depois, ela começou a enfrentar umas crises no casamento, umas lutas, e ela começou então a se culpar. Ela disse: mas sabe por quê? Porque eu levei a nossa certidão, fui lá receber a bênção da entidade. Aí ela já tinha conhecido Jesus, ela estava indo na igreja. Ela disse: como é que eu posso, então, como é que Deus pode abençoar um casamento, entenda, onde Deus pode abençoar um casamento, onde foi abençoado com a bênção da entidade? Então ela estava pedindo a separação, porque ela achava que Deus nunca ia abençoar o casamento dela. Ele disse: minha irmãzinha, e ela não conseguia se perdoar. Primeiro eu dei para ela Atos 17:30, está ali. O que ele diz lá? Atos 17:30. Cadê o rapaz? Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia a todos os homens que em todo lugar que se arrependam. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, falei para ela. A senhora foi lá na ignorância, não conhecia Jesus. E outra coisa muito importante: qual é a diferença entre a idolatria e feitiçaria? É tudo pecado. Então, só não conhecia. Uns casam na idolatria, outros casam na feitiçaria, porque eu não conhecia a Jesus. Para com isso. E o casamento, eu falei, não é instituído por nenhuma religião. O casamento não é uma instituição religiosa, não é uma instituição divina. Foi Deus que instituiu o casamento, não foi religião que instituiu o casamento. Para com isso. Então o seu casamento é válido sim. Quanto ao passado, está aqui, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas meu coração me condena. Mas está dizendo aqui 3:20, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Então acabou. Não fique tentando compensar, então tenho que fazer algo. Não tem que fazer nada, você tem que crer somente. Só crer, não é por obras. Você acabou de ouvir Efésios 2, capítulo 2, versículos 9 e 10, 8 e 9. E você não tem, é só você acreditar no amor de Deus. Quando o pecado é de outra pessoa, nós vamos para Gênesis, capítulo 41. Gênesis, capítulo 41. Versículo você conhece, 51 bastante. Diz assim: e chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho. Eu gosto da tradução que diz: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento. Ele sofreu muito, José. Sofreu em ser vendido como irmão, pelos irmãos. Imagina naquela cova lá, os irmãos debochando dele. Aí, sonhador mó. O José teve sonhos e ele caiu na criancinha de falar para os seus irmãos, que nesse sonho, tanto o pai como a mãe e os irmãos se encurvavam diante dele. Ele disse: você está querendo demais. Isso aconteceria anos depois, lá no Egito. E o José, então, ele um dia foi saber notícia dos irmãos. O pai mandou, eles estavam para o campo. Vai lá, leva alguma coisa para eles e tudo, e vê como é que ele está com notícia do seu irmão dele. Era garoto ainda, tinha um menorzinho que era o Benjamim, e ele, o José, era o segundo menor. Quando eles de longe viram o José, e alguns falam na idade de 17 anos, olha lá, o sonhador mó está chegando, vamos fazer o seguinte, vamos matá-lo, depois a gente pega aqui a roupa dele, bota o sangue aqui, e diz que foi uma besta do campo que acabou com ele. Aí, não, isso vai cair sobre nós, não vamos fazer isso. Aí não vai, está o Rubem, Judá, cada um tomando uma decisão. Vinha passando uma caravana de ismaelitas, mercadores. Vamos vender então como escravo. Vai, quanto dá por ele aqui? Venderam o José. Que sofrimento, hein? Foi lá amarrado, vendido como escravo. Chegou lá, o oficial do rei lá, comprou o Potifar, levou ele para casa. Chegou em casa, a bênção estava com ele, tudo dava certo na mão de José. O homem disse: esse rapaz é abençoado por Deus, hein? Esse homem é iluminado, tem alguma coisa especial. José, a partir de agora você é o gerente dessa casa, tudo aqui está debaixo da sua autoridade, entendeu? Toma conta da minha casa. Claro que ele tinha uma esposa, que a esposa não estava incluída naquilo, mas a esposa biruta,
querendo ele como um namoradinho, como um amante, né? Simplesmente queria ter ele como amante. José recusou na primeira, na segunda vez, até que um dia ele está sozinho em casa, ela está sozinha em casa, ele era o de confiança que entrava, que podia entrar. Quando entrou, ela mais uma vez veio, ele saiu correndo, deixou a capa na mão. Aí nós conhecemos a história, a mulher gritou: esse hebreu veio me ultrajar, veio fazer isso, aquilo, e quando o homem chegou, foi levado a denúncia até ele, ele foi entregado no cárcere, foi preso. José ali, mais tempo na cadeia, mas na cadeia o que acontece? O chefe lá, o líder lá, o responsável, notou que José era inteligente, José era iluminado, José passou a ser o xerifão lá, tomando conta de tudo, tudo estava na mão de José. José interpretou o sonho de 2 homens, o que ele falou, que um ia morrer, morreu, o outro ia ser restaurado, foi restaurado. Lembra de mim, fala para o faraó da minha pessoa, conta para ele da injustiça, pode deixar. Esqueceu do José. 2 anos se passaram, aí José, o faraó tem o sonho, que nós conhecemos a história, mas tem gente começando. 7 vacas gordas, 7 vacas magras. As vacas magras devoram as gordas. 7 espigas bonitas, 7 espigas feias, feias devoram as bonitas. O faraó disse: o que é isso? Chamou todos os magos, os sábios de lá, os inteligentes, ninguém. E o copeiro disse: majestade, perdão, lá no cárcere tem um jovem hebreu. E eu tive um sonho e contei para ele. Lembra do padeiro? O padeiro deve ter um sonho e contou para ele. Olha, o que ele falou a nosso respeito aconteceu. Mandaram chamar o José. José disse: faraó, os 2 sonhos, só uma interpretação. 7 anos das vacas gordas são 7 anos. Espigas, a mesma coisa, bonitas. 7 anos de fartura. Depois virão 7 anos de fome, representando as 7 vacas. Entenda bem, se você não guardar, você tem que pegar um homem inteligente, que administre no tempo da fartura pelo menos 1/5 para guardar para os 7 anos de fome. Mas quem é inteligente como você? Tirou o anel da mão, entregou ao José e disse: José, você governa todo o Egito, só está abaixo de mim no Egito. De uma hora para outra ele passou a ser o governador. Mas aí está dizendo aqui, como é que ele conseguiu isso? Ele está dizendo: Deus me fez esquecer. Deus quer levantar você, irmão. Deus quer fazer a sua alegria de novo. Deus quer dar honra dobrada para você. Mas é importante que você peça para Ele: Deus, me faça esquecer o que aquela pessoa me fez. Que às vezes alguém próximo, alguém que te feriu, alguém que te machucou, que você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, até orou e perdoou, mas você não esqueceu. Peça para Deus. Ele disse: Deus me fez esquecer. Logo depois ele teve o segundo, e o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. E o Efraim passou a ser maior do que o Manassés, de uma tal maneira que o Efraim, ele sobe ao trono, entenda, de Israel, como primogênito. Mas como? Se ele era um dos menores. É porque quando Rúben pecou, alguém foi levantado, e Deus levantou Efraim. Tanto que você vê em Israel, na história de Israel, principalmente o livro de Oséias, em alguns momentos Israel é chamado de Efraim. Por quê? Porque o menor passou a ser maior do que o mais velho. Tudo por quê? Por causa da graça de Deus. Mas qual é a lição para nós? E você vai continuar na mesma? Creia na misericórdia de Deus. Tem que perdoar? Perdoa. Mas não só perdoa, peça para Deus: Deus, me faça esquecer o que aquela pessoa me fez. Deus vai fazer. Se é com você, Deus faz. Mas você tem que acreditar na graça, tem que acreditar na misericórdia. Vamos voltar em Efésios para ler um pouquinho mais, que eu adiantei Efésios para você. Eu tenho que voltar lá, 2, versículos 8 e 9. Carta de Paulo ao povo de Éfeso, os Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí ele diz: não vem de obra, para que ninguém se glorie. Aí nós vamos sair daqui e vamos para Hebreus, capítulo 10, do versículo 17 até o 20. Porque o homem tem isso com ele, porque sempre querer pagar. Pela nossa cultura religiosa, ainda que o Estado é laico, né? Virou moda agora esses dias falar: o Estado é laico, mas a cultura do povo é religiosa. Nós temos uma cultura religiosa, e nós temos uma cultura da promessa, uma cultura do pagamento. No meio chamado religioso é promessa, no meio chamado evangélico é voto. Então a pessoa começa a tudo fazer voto, tudo pagar, tudo promete para Deus, promete. Para com esse negócio, principalmente em relação a perdão. Quando tem: não, Deus, eu peço perdão, eu prometo que agora eu vou fazer isso. Promete não, Deus não está te pedindo nada. Eu prometo isso pelo meu marido, pela minha esposa. Não prometa.
Para com esse negócio, isso é cultura religiosa que temos que tirar. Ele vai dizer isso para nós aqui, 10:17. E jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde não há remissão dos pecados, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário não é pela promessa, não é pelo voto, não é por nenhum sacrifício, você não tem que fazer. Não, porque agora eu não vou comer mais chocolate. Às vezes faz isso, não é verdade? Parece uma coisa cômica, mas é verdade. Eu não vou comer mais pão. Depois vem aquele pão, aquele cheirinho daquele pão quentinho, já pensou, irmão? Aí você pensa colocar manteiga que derrete nele, já pensou? De manhã cedinho, olha aí. Dessas coisinhas bobas, mas tem coisa séria, irmão. Que a pessoa começa, Deus não está pedindo nada. O pior é que mesmo que você cumpra, isso não tem valor nenhum. Você não vai comprar. Ele está dizendo, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, quer dizer, entrar na presença de Deus. Não é porque você fez um pagamento para Deus, não é porque você fez uma caridade, que é muito bom, não é porque você deu tantas cestas, não. Eu estava vendo, por exemplo, São Paulo tem muito isso, eu acho que o Brasil todo, essa cultura religiosa, e você vê muitos prédios onde as pessoas oferecem para entidades religiosas, mas será que eles fizeram com a intenção de pagar? Entenda? De ter seus pecados perdoados, ter remissão, entenda bem, dos seus pecados? Incrível que pareça, mas tem isso. Tem gente que pode, você vê os filmes italianos, né, o americano mesmo, da máfia, que o cidadão mata, chega lá, mas depois faz uma caridade, e acha que a alma dele vai para o céu. Vai nada, irmão. Não existe isso. Se nós deixarmos, isso vai entrar no nosso meio também, até no meio chamado evangélico. Não pode. Aí olha o que ele diz aqui: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela carne, ou tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Olha que coisa linda. Cheguemos com verdadeiro coração, com inteira certeza de quê? De fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então você vai diante de Deus com essa certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, fica atazanando você, maltratando você, não. E assim, o corpo lavado com a água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então está aí para nós, não podemos ficar nisso, cair de maneira alguma. Para terminar isso aqui, nós vamos rapidamente para Isaías, esse também é bem conhecido nosso, capítulo 32, versículo 17. Então, quando não é isso, você não vai ter isso. Quando não é isso, você não vai ter isso. Que jogo de palavras é esse? Você vai entender agora. Ele diz assim: e o efeito da justiça será paz. Qual a justiça? De Deus. Quem fala a verdade, manifesta a justiça. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nele, o evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Então agora, se não é a justiça, você não vai ter paz. Daqui a pouco, o sacrifício que você fez não valeu nada, vai te acusar. Você vai continuar sendo atormentado. Você vai lembrar do passado. Você vai. Por quê? Porque não foi por fé, irmão. Não foi pela obra redentora de Jesus. Não foi pelo sangue derramado na cruz. Você não se rendeu à graça. Você não se rendeu ao amor de Deus, à misericórdia de Deus. Você fez por merecimento. Isso não vale nada diante de Deus. Você tem que ter aqui o efeito da justiça. Eu falei a verdade, eu errei, mas Deus conhece o meu coração. Eu falei a verdade, então Ele manifestou a justiça. Qual a justiça? O sangue de Jesus veio, lavou você, purificou você completamente, e Deus jamais se lembrará desse pecado. Você sabe disso, que se vier essa lembrança, é o diabo, você está amaldiçoado dessa lembrança, porque Deus não lembra. Se Deus não lembra, eu também não vou lembrar. Mas não é só o seu, não esqueça que também é do seu irmão, do seu próximo. Não esqueça que é perdoando, com a mesma medida que eu medi, eu serei medido. Se eu for lembrar do pecado de alguém, Deus vai lembrar do meu. Que isso, pastor Jaime? Verdade. A Bíblia diz que um homem devia 500 dinheiros, quer dizer, uma quantidade grande, e eu não tinha como, ele seria vendido como escravo, seus filhos, e ele chorou diante do rei. O rei disse: esquece, vai embora. Quando ele saiu dali, encontrou um amigo que devia muito menos para ele. Rapaz, tu não vai me pagar não? Não, tenha paciência, agora mando prender. Não, enquanto ele não me pagar, ele não vai ser solto. A notícia chegou ao rei. Eu disse: mas ele fez isso? Fez. Manda trazê-lo. E tudo, a dívida dele foi perdoada. Pastor, você está dizendo que o pecado que foi perdoado poderá ser cobrado se você não perdoar. O mundo espiritual é sério.
A Bíblia diz, é perdoando que se é perdoado. A mesma medida, não precisa ler, Lucas 6,38, a mesma medida que eu medi, eu serei medido. Então eu tenho que aprender a crer na misericórdia de Deus para mim, mas também usar de misericórdia para o outro. Eu tenho que amar com o mesmo amor de Deus, eu tenho que ter a mesma misericórdia de Deus. Se eu não tenho o amor dele comigo. É isso que é importante você entender. Ele está dizendo isso para nós aqui. Ele diz assim, e o efeito da justiça será a paz. Você tem? Não, foi Deus. Não foi porque eu paguei, porque eu fiz uma penitência, porque eu fiz uma caridade, porque eu fui lá na comunidade e dei tantas cestas. Não, posso fazer isso quantas vezes for, que é bom. Faz bem para mim, sim, faz. Eu expliquei esses dias agora que a ciência descobriu que quando você faz uma caridade, aquilo faz mais bem para você do que a pessoa que recebeu. Mas Jesus já tinha falado isso. Jesus tinha falado em Atos, o Lucas registrou as palavras do Senhor em Atos 20:35. Jesus disse, é melhor dar do que receber. Então quem dá é melhor para quem está dando do que quem está recebendo. Quer dizer, o efeito que faz em você, isso a ciência diz que é uma coisa que solta no nosso corpo, né? Aqui, no nosso emocional, é uma coisa tão boa quando você faz um bem para alguém, que é melhor para você do que quem recebeu. Mas a mesma coisa Jesus tinha falado. Então é a mesma coisa, quando você consegue perdoar, irmão, que você consegue liberar mesmo e esquecer, entenda. Pastor Jaime, se a pessoa não se arrependeu, bem, isso vai ser um problema dela com Deus. Você fez a sua parte, liberou, ela pediu, você liberou. Se ela não tiver, ela vai essa conta dele, porque Deus conhece o coração, mas não é assunto para agora. O efeito da justiça será a paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Olha que coisa profunda, e mais ainda, e o meu povo habitará como? Em morada de paz. Acabou, você não lembra mais, o seu pecado já era, o seu passado já era, você foi lavado, você foi remido, acabou. Nós precisamos de pessoas corajosas, que olhem para a frente, e quando forem acusadas do passado, não uma risada sarcástica, entenda bem, debochada, não, amigo, simplesmente, eu sou lavado no sangue de Jesus. Mas você fica, isso é Deus. Você não crê na misericórdia dele? Eu creio. Ele me fez uma nova criatura, ou ele me lavou completamente, ou assim por diante. E quando for em relação a alguém, você diz, amigo, eu procurei usar a mesma medida que me mediram. O Senhor Deus me perdoou, eu também perdoo. É assim que você vai viver. E ele diz mais, tem que terminar isso aqui. E o meu povo habitará em morada de paz e em morada bem seguras, e em lugares quietos de descanso. E olha que vê, e ainda que caia a saraiva, chuva de pedras, e caia o bosque, e a cidade seja inteiramente abatida, bem-aventurado vós, que semeais sobre todas as águas, e que dás liberdade ao pé do boi e do jumento. Não entendi nada, pastor, já, mesmo que aconteça a tempestade, luta, você não perde mais a paz, você sabe que Deus está contigo. Você sabe que o Deus que tirou você do abismo, tirou você do erro, tirou você de onde for, Ele fez você morar em morada de paz. É disso que precisamos. Vamos voltar onde nós começamos. Quem lembra, pessoal? Eu tenho a cola aqui eu tenho cola, né? Jó, capítulo 33, versículo 26. Eu tenho aqui a colinha, né? Aqui pode ter cola, né? Na escola, quem cola não descola, né? Não sai da escola. Quem cola não sai da escola. Então tá, 33, 26, deveras orará a Deus, que se agradará dele. Deus gosta, tanto quando você pede perdão, que você reconhece o seu erro. Foi o pai, o filho voltou cheio de erro, pai, eu pequei contra ti perante o céu. Filho, pode parar. Ele ia falar, pai, me trata como um dos seus trabalhadores, me dá um salário aí. O pai nem deixou ele falar isso. Traga aqui, melhor roupa para o meu filho. Sandália. Porque o servo andava descalço, ele não era servo, ele era filho. O anel da família, pode colocar nele. Vamos, pega um bezerro cevado lá, e vamos fazer uma festa. Meu filho estava morto e reviveu. Você notou? Aquilo ali é o amor de Deus, que não deixou nem ele falar muito, não deixou Deus ver. Deus tem prazer quando você volta e crê no amor dele, que você crê na misericórdia dele, que você crê na bondade dele, apesar dos seus erros. Mas ele vai colocar a melhor roupa em você, ele vai lavar você completamente no sangue de Jesus. É lindo esse amor de Deus. Ele tem prazer, mas também tem prazer quando ele vê que habita em você o Espírito dele, que você foi ofendido, você foi machucado, você foi maltratado, você foi pisado, foi humilhado, foi traído, mas você diz, Deus tem misericórdia dessa pessoa, Jesus amado, que ela se arrepende. E quando ela se arrepende, você diz, olha, você já está perdoado.
Quer dizer, Deus tem prazer, Ele está dizendo aqui para nós isso, que Ele a palavra, deverá orar, que se agrará dele. Deus se agrada de quem ora, quem pede perdão para Deus, quem pede a misericórdia, quem clama por misericórdia e quem dá misericórdia. Deus tem prazer de ver um filho dele tendo o mesmo espírito dele, tendo o mesmo amor dele, a mesma grandeza dele. Eu avisei antes, quem tem celular para baixar, abaixa, né? E aí você fica sem graça, você se perde completamente na mensagem e acaba ficando, puxa, querendo colocar, não acontece, isso acontece, fica com vergonha, não acontece, vai, pede ajuda, vai assim, me socorra aqui, né? Isso acontece. Então, preste bem atenção, porque eu falei assim, você talvez não viram como eu falei, que eu queria colocar a cabeça aqui embaixo, quer dizer, me esconder aqui assim, não, mas acontece. Então, Deus tem prazer de ver que você reconhece a misericórdia dele, que você reconhece o amor dele, reconhece a grandeza dele em perdoar, e você vai diante dele, porque tem gente que não, e não adianta, aquele cara é dura pampa, já ouviu falar isso? E não adianta não, aquele cara é carrasco. Aquele cara, quando a pessoa tem má fama, tem pessoa que tem má fama só, não é carrasco, mas ele tem fama de carrasco, ela tem fama de carrasco, de mulher dura, de uma pessoa dura, e a pessoa nem se aproxima dele. Quando você vai, então Deus se agrada, que você reconhece a misericórdia, que ele é misericordioso, que ele é bondoso, e você, então Deus se agrada de ouvir a sua oração. Pai, preciso de ti, do teu perdão, o Senhor sabe como eu fui longe, o Senhor sabe que eu errei, mas o Senhor tem misericórdia de mim. Davi fez isso, leia a história de Davi, que Davi fez exatamente o que eu estou falando. Ele errou e disse, Deus, pequei, somente pequei, mas segundo a multidão das tuas misericórdias, é o Salmo 51, segundo a multidão das tuas misericórdias, perdoa as minhas iniquidades, que não são poucas, mas ele pediu para Deus. Então Deus se agrada quando você reconhece o caráter misericordioso dele, o amor dele, a bondade dele. Ele faz isso, mas ele também se agrada quando você age com misericórdia, que você age com bondade. Você, Deus, está lá, a pessoa me ofendeu, me machucou, me fez isso. Foi com Jó tinha sido humilhado pelos seus amigos, mas quando ele orou pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro dele. Deus gosta de ver uma pessoa com o mesmo caráter dele. Quer dizer, já ouviu falar, tal pai, oh, esse é meu filho, essa é minha filha, olha como é que ele está agindo, foi pisado, foi humilhado, foi tudo, mas está lá, Deus, não vou guardar nada, que essa pessoa se arrepende. Se ela se arrependeu, ela já tem o perdão, já está liberado o perdão, Deus tem prazer. E ele, terminando, tem que orar já, ele diz então, e verás a tua face com júbilo. Deus se alegra em ver você orando, falando, tanto, repito, acreditando na misericórdia dele, acreditando no amor dele, acreditando na bondade, no caráter perdoador, no caráter misericordioso dele, no seu espírito bondoso, quando também você usa o mesmo espírito. Você usa de misericórdia, você usa da grandeza do amor de Deus, não por você, mas pelo Espírito de Deus que habita em você. Deus se agrada de você. Deus está dizendo para nós aqui, deve orar a Deus que se agradará dele e verá a sua face com júbilo. Você se alegra na presença de Deus, e Deus se alegra com você, e restituirá ao homem a sua justiça. É muita coisa para nós, pessoal. Medite, peça para Deus, Deus fala mais comigo. O pastor Jaime falou muito pouquinho, ele não conseguiu explicar, ele não consegui mesmo. Tem muita revelação nesse versículo.